Mulheres poderosas, hoje nós vamos ter babados fortes, fortíssimas emoções. Você, mulher antenada e quer evoluir cada vez mais, hoje você vai tirar várias dúvidas. Dúvidas sobre a sua vida no lar, sobre a sua vida conjugal e sobre a sua vida sexual. Exatamente. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas antes de nós começarmos mais um episódio, eu quero te convidar a deixar aquele like, aquele joinha e também o seu comentário. E tem mais, se você tiver sugestão de convidados, se você quiser fazer perguntas, então deixa aí nos comentários. Não esquece de compartilhar, porque eu sei que tem aquelas amigas que vão ficar mais poderosas ainda com o conteúdo que a gente está trazendo aqui no podcast. Fica ligada que hoje nós temos uma convidada muito especial. Então, com vocês, hoje, especialmente falando tudo para você, mulher, a apóstola Esther Amazonas. Bom, gente, com muita alegria e com muita expectativa, nós estamos aqui para falar de um assunto tão importante, tão vital para todos nós. Afinal, não existe vida sem sexo e a vida nasce a partir do sexo. E hoje nós vamos estar aqui explorando desde a parte muito boa, muito vital, muito saudável, mas também aquilo que pode causar um problema na pessoa, no casamento, na família. Enfim, as coisas sempre têm os dois lados. Então, estamos aqui com muita alegria, trabalhando com família ao longo de 25 anos, com mulheres há 30 anos já, tanto no âmbito pastoral como também no terapêutico, né? Atendendo famílias, atendendo mulheres, e esse assunto tem muito babado para a gente falar. Babado é o que não falta, gente. E uma coisa importante de dizer, né, apóstola, é que a senhora também tem uma formação como psicanalista, como orientadora, como terapeuta familiar, e que não é só uma formação teológica, Sim. mas também uma base, né, de toda a questão da psicanálise e que trabalha as questões emocionais e espirituais. Então, é um gabinete completo aí, né? Full HD. O negócio vai ser amplo aqui hoje, né? E mestrada em Espiritual, inteligência emocional. Boa. Essa mestrada em inteligência emocional. É babado, Atrai né? muito, Desculpa né? aí. É outro nível, querida. Outro nível. Já senhora, e aí? Que honra, seja muito bem-vinda. Obrigada, Apóstola, eu acho que o Jaciara. primeiro momento seria a senhora apresentar esses livros maravilhosos que a senhora escreveu, né, para que as nossas espectadoras possam conhecer um pouco mais do teu trabalho brilhante em relação Show de a bola. isso. Sim, Jaciara, aqui todas vocês que vão estar ligadona aqui com a gente para aprender mais, expandir, eu publiquei esse livro há 8 anos atrás, Inteligência Emocional Feminina, Saúde Emocional e Saúde Mental na Arte de Ser Mulher. E a questão sexual vem muito aqui, não dá para deixar de existir. Esse livro fez parte da minha vida em um momento muito difícil, muito desafiador. Eu estava enfrentando um mestrado de inteligência emocional, mas estava também enfrentando uma depressão. Mas tudo isso, tanto o estudo quanto o lado da doença naquele momento, me fez crescer, e eu fiz tudo isso uma grande escola na minha vida, que foi uma escola tanto no meu emocional, quanto no meu contexto familiar, quanto na minha vida sexual também. Porque quem enfrenta depressão vai ter uns quesitos lá também para tratar na área sexual. Então, esse livro ele veio exatamente disso tudo, de um aspecto emocional e de um aspecto mental da minha vida de mulher, e que hoje eu posso contribuir aqui. E também na área sexual, né? Maravilha. Que legal, que legal. Que honra para nós estar aqui com a senhora. Pastora, a senhora falou sobre essa depressão, né? E o quanto você tem estudado e se especializado em inteligência emocional, né? Muitas vezes nós olhamos assim, pastores, pessoas religiosas, como pessoas que jamais seriam atingidos pela possibilidade de uma depressão. Existe esse tabu? Como é que a senhora conseguiu lidar com isso, já tendo a relevância que a senhora já tinha há 10,
20 anos atrás, em se olhar e dizer assim, eu estou com depressão, eu sou uma líder de excelência dentro da minha igreja, mas eu estou depressiva. Isso é uma coisa que mexeu muito comigo. Como que eu poderia estar enfrentando uma depressão, até porque isso foi há 15 anos atrás, propriamente dito, e dentro da igreja, a gente, num contexto geral, às vezes a gente acha que, principalmente pastor ou pastora, ou um líder religioso, não deve enfrentar uma doença como essa, afinal de contas, para muitos, depressão faz parte de problemas de demônios. Né? Eu não digo que não tenha o seu viés espiritual, porque deprimir faz parte de estar também sobre uma pressão. E o contexto emocional e fisiológico está bem dentro dessa doença. Para mim foi enfrentar essa coisa difícil dentro do aspecto religioso, tipo assim, pastora, você vai precisar fazer terapia, pastora, você vai precisar ir para uma psiquiatra. Psiquiatra é só coisa de doido, mas pastor também é doido. Eu já estou acostumada que eu sofro bullying na profissão. Exatamente. Então, eu tive que fazer o enfrentamento, eu tive que realmente quebrar esses tabus religiosos e pessoais também, na época minha, e ir para tratamento mesmo e mergulhar. E o mestrado, na época, também confrontava, porque eu tinha o confronto da doença, mas o mestrado ele me abriu muito na questão da inteligência emocional, porque dentro dele a gente também faz as doenças e transtornos, né, que afetam diretamente e que têm fundamentação no emocional, e isso só me levou a realmente me entender, me compreender e me tratar. Agora, tem uma coisa interessante, né? Porque já falou em depressão é comigo mesmo. É contigo Então, mesmo. então, assim, tem uma coisa interessante na depressão, né? Quer dizer, algumas coisas interessantes que eu gostaria de falar aqui para as pessoas diretamente, né? Quando a gente fala de depressão, genericamente falando, claro que cada caso é um caso, Sim. nós falamos em processos de culpa, da pessoa não saber dizer não, dela se incomodar muito com o que as pessoas estão pensando, estão falando, estão dizendo, Perfeito. de como vão vê-la, de como ela vai fazer para agradar todo mundo. Então, vamos lá. Primeiro, eu quero pontuar uma coisa um pouco antes, que eu conheço pouco da sua história, então eu sei que a senhora não é amazonense, né? É de... Eu sou catarinense. Catarinense. Então, Barriga veio verde. lá de Santa Catarina aqui para o Amazonas e já veio numa missão... já trabalhava, né, Sim, com comunidades. cheguei aqui aos 19 anos para fazer missões mesmo. Missões no interior do Amazonas. Trabalhei numa missão 2 anos. Né? Então, vim na minha plena juventude e com muitos sonhos né, na minha vida, mas eu já tinha contextos de enfrentamento nessa área, embora eu não sabia. E é interessante a gente pontuar que como é que nessa trajetória de chegar no Amazonas, como missionária, e daí ter toda a questão de casamento, de ir para a América, para os Estados Unidos, para poder dar continuidade nesse trabalho, dentro desse contexto, de onde você depois foi descobrir essas raízes de culpa, de não saber dizer não, de como uma liderança querer agradar todo mundo. Show. Então, como que chegou nesse ponto? Porque eu quero trabalhar aqui para as mulheres que estão assistindo, como uma liderança, uma pessoa que vai estar orientando, também chega nesse ponto. Isso. E vamos, então, já fazendo um corte direto para a raiz. O meu caso foi bem dentro do processo natural que aconteceu dentro da minha família, mas que trouxe grandes impactos na minha vida, no meu psicológico. Um deles foi a morte da minha mãe quando eu tinha 3 anos e 7 meses. Entrou um luto na minha vida. E uma das bases da depressão é a tristeza. E outro elemento muito relevante, que foi muito claro na minha terapia, foi a minha mãe, quando eu fui concebida lá, dentro né, dela, ela já estava em depressão. Ela passava por anos de depressão, que ela também vem de um luto não curado do pai dela que morreu,
E esse fator, elemento, ser gerada com uma mãe em depressão e com um casal, meu pai e minha mãe, na época, viviam sérios conflitos conjugais. Então, eu já vim com um fator ali de um bebê que foi originado nesse contexto emocional de brigas, de divórcio e de uma grande tristeza. Aí depois veio a morte da mãe. E depois, na minha adolescência, sim, peraí, um time. A morte da mãe, mas como existia um conflito muito grande dentro da família, entre as duas famílias, família do meu pai e família da minha mãe. Quando a minha mãe faleceu do cemitério, eu fui para a casa da minha avó materna. E eu não pude mais ver nem meu pai, nem minha irmã por 5 anos. Simplesmente porque tinha uma briga familiar. Então, na verdade, foram 2 lutos, porque morreu a mãe e não teve mais contato com o pai. E a irmã mais velha por 5 anos. O meu contexto de segunda infância até a adolescência foi embolar em tristeza, em luto, e uma saudade sem precedência de todos da minha família. Então, eu perdi, na minha infância, esse vínculo. E isso originou, doutora, uma grande tristeza. Eu não tinha mais vontade de viver. Na infância mesmo, eu passei por raquitismo, tive sérios problemas de visão e o meu primeiro ano de alfabetização, eu reprovei completamente. Então, explodi na infância. Uhum. Agora vamos analisar uma questão muito interessante. Diante dessa tristeza, desse vazio, a sua família era evangélica? Tristeza e vazio. Não, eles eram religiosos, né, católicos, praticantes, e que me amavam do jeito deles. Hoje, a leitura que eu faço da minha avó, ela não tinha entendimento do negócio. Ela tinha uma leitura do meu pai e ela queria me proteger dele. Ela criou uma imagem do meu pai e ela queria me proteger dele. E aí, agora vem a grande questão. Família católica, diante desse contexto de tristeza, de vazio, de solidão. Família que ia todo domingo ao culto, à missa. Isso, de onde vem essa busca de Deus dentro do contexto evangélico, que se tornou até uma missionária e veio bater no Amazonas. Isso é muito interessante. Esses fatores está muito dentro do contexto emocional e espiritual. Esses elementos familiares de espiritualidade, como os pais regem a espiritualidade dentro da família, o emocional, o relacionamento dentro da família, como isso se dá, vai ser grande parte da nossa formação. Minha família, de um contexto da parte da minha mãe, católicos. O meu nome, Esther, vem porque minha mãe admirava uma freira. Olha só, ela era enfermeira, minha mãe, e tinha uma freira que trabalhava com ela, e ela, a minha mãe sempre muito apaixonada por Deus, meus avós também. Mas eu sou a 5ª geração de alemães luteranos que chegaram no Brasil e que implantaram a igreja luterana. Daí depois eles foram para o catolicismo e o meu pai, a família do meu pai já veio para o viés evangélico. Então, sempre muita espiritualidade dentro da família, sempre Deus dentro da família. E eu, nesse viés de vazio, preste bem atenção, nesse viés de vazio, porque a gente tem os nossos traumas, mas nós temos um lugar dentro de nós que só Deus pode ocupar. É a nossa vida espiritual. Nós somos espírito. E quando a gente tem uma sede, a gente tem uma fome que muitos vão procurar lá na sexualidade, outros no dinheiro, é uma coisa insaciável dentro da gente. E é esse lugar que só Deus preenche.
É aí que está a felicidade, é aí que está a plenitude de um ser humano. Eu posso falar disso e me emocionar, porque realmente não tem homem, doutoras que aqui estão, que preencha esse lugar. Não tem até a nossa filiação, que é a relação mais profunda que nós temos antes da conjugalidade, que é papai e mamãe. Eles também não preenchem. Mas quando a gente encontra o nosso Criador, quando a gente encontra o nosso Senhor, que projetou toda a nossa existência, e Ele vem e a gente deixa Ele entrar, aí a placa. Aí a vida placa. Aí a força plena a placa. Aí não tem, você vai vencer tudo que tem pela vida, tudo que tem pela frente. Então, nosso Criador. E eu tive o privilégio de alcançar isso na minha adolescência. Saída da infância para a adolescência, eu tive um encontro com Jesus profundamente. E a partir desse momento, existe na minha vida antes de Cristo e depois de Cristo. E aí, depois de Cristo, casou. É. E agora vem a hora que todos querem saber. Doutora Mariana está se coçando todinha. Ela está aqui. Eu preciso! Vai, Mariana! Vai, Mariana! Vai, Mariana! Vamos lá! Então vamos lá, meninas e meninos, né? Porque também temos ouvintes homens, né? O sexo, ele é um dos pilares da qualidade de vida. Perfeito. Né? Tá lá, o sexo com qualidade faz muito bem ao ser humano. Existe sexo bom, existe sexo ruim. E é um tema que a gente deve abordar com a pastora muito, muito interessante, que as mulheres, às vezes, têm muita vergonha de falar e não conseguem distinguir um pouco a religião com sexualidade. Então, para as mulheres evangélicas, católicas e qualquer religião, é importante falar sobre esse tema. E eu tenho algumas perguntas aqui que ficam aqui na minha cabeça e outras mulheres lá perguntaram, fizeram questionamentos sobre a sexualidade feminina relacionada a umas perguntas básicas. E bem profundas, eu acho. Eu vou fazer uma sequência. Eu vou fazer uma sequência aqui e aí a senhora vai responder Excelente. tranquilo. Uhum. Crente vai para motel? Excelente essa pergunta. Mas eu queria ir para a fundamentação do sexo. E eu vou já responder essa pergunta. A fundamentação do sexo é espiritual. No âmbito do ser como um todo. A fundamentação, sexo que produz vida. Gênesis, quando Deus fez Adão para se unir com Eva, que união ia ter se não tivesse sexo? Então, não tem como. Sexo, legitimamente, biblicamente, teologicamente, você precisa entender, você precisa compreender isso. Sexo é vida e que gera vida. Primeiro lugar, fundamentação. Então, sexo não é só uma questão do físico, é uma questão, em primeiro lugar, do espiritual. E aí entra o psíquico, toda a composição psíquica, tanto emocional como mental, né? A parte fisiológica. E agora vamos para a pergunta. Pode fazer de novo, doutora? Crente vai para motel? Crente vai para motel? Isso aqui é muito interessante, essa resposta. E ela tem uma amplitude. Por exemplo, um território, não existe no planeta Terra território sem donos. Sem donos na parte espiritual e sem donos na parte física. Todo mundo é dono de um território. Não existe território desocupado. Espiritualmente, o motel ele tem um propósito. Ele é o sexo, geralmente, freelance. O sexo sem compromisso. O sexo sem casamento. O sexo escondido. O sexo que a mulher não pode ver, que o homem não pode ver. E aí você vai lá, paga tantas horas que você quiser e você vai lá, faz o seu sexo. Geralmente tem esse padrão, esse propósito. Todo território tem um propósito. Esse aqui tem um propósito. A sua casa tem um propósito. Você comprou a sua casa, tem um propósito. A sua empresa tem um propósito.
O território do motel, ele tem uma regência espiritual. E nem sempre são anjos que estão lá. E nem sempre é Deus que está lá. Nós temos as coisas mais terríveis que pode acontecer nas quatro paredes de um motel. Traições, Crimes, prostituição, drogas, orgias. Então, aí existe um ambiente espiritual onde se rege isso. Você não vai... Quando você faz uma igreja, você não faz para isso. Quando você faz a sua casa, você não faz para isso. Alguém faz sua casa para isso? Você constrói seu quarto para se prostituir? Não. Então, território tem dono. Nesse sentido que território tem dono, nós aconselhamos. Você é casal, você quer ter um tempo com seu marido, com sua esposa, pague uma diária de hotel. Tem até mais tempo, né, apóstolo? Tem até mais tempo. Dá para sair e voltar. Dá para sair e voltar, dá para ter um bom contexto. Eu já tive casos assim, de me chamarem por telefone de dentro de um motel, porque ela ficou possessa. E ele não sabia o que fazer. Possessa de quê? Só de sexo? Não, de demônios. Com certeza. Ele perdeu o controle, ele ficou tão apavorado que ele disse: apóstola, me perdoe, mas minha namorada está possessa. E aí eu, por telefone, orei. Já tive um casal, esse foi outro caso. Um casal, gente, casal mesmo, eles casadinhos, certinho. E eles moravam numa casa muito pequena. E, às vezes, o casal tem dificuldade, né? Muitos filhos e mãe morando junto, aquela coisa toda. Vamos ali para o motel dar umazinha rapidinha. E lá ela teve uma experiência espiritual. Ela não ficou possessa, mas ela viu vozes de demônios e ela ouvia opressões, ela ouviu perturbações mentais e espirituais por causa disso também. Então, é um território que eu não aconselho, mas você é livre. A outra pergunta que todo mundo quer saber. Por que o ser humano trai? Por que isso é tão comum em todas as famílias? Não tem como não fazer essa pergunta, porque é uma pergunta muito importante, principalmente para as mulheres que estão nos ouvindo. A traição, ela vem de um fator espiritual de pecado. Por mais que a gente trate ela de um viés de trauma, de problemas que a pessoa tem na ordem sexual e na ordem de caráter, quando você faz a análise de uma pessoa no âmbito de traição, também tem os elementos do pecado ali existente, da força do pecado ali existente. Mas também tem os elementos de como essa pessoa foi formada em sua sexualidade e qual é o espelho que ela tem dentro da sua própria família. Às vezes ela vem de um padrão de traição. O pai traía. Isso era normal. O menino foi levado já com 10, 11 anos lá para o motel, um puteiro, perdão. Foi levado. Desde cedo, né? Porque tem que ir desde cedo para poder ser homem. Olha só, para poder ser homem, tem que pegar mulher de tudo quanto é jeito, ou até homem, ou até outras parafilias. Às vezes, o próprio pai ou tios apresentam a sexualidade masculina como fator central você ser o pegador de mulher. E isso cria uma cultura, uma espiritualidade, mas uma cultura de padrão. Esse é um dos pilares do machismo, né? A doença do macho. A crença que a virgindade ela não pode ser tardia. Né? Muito comum isso. Você tem 20 anos e ainda é virgem, né? Que coisa feia. Nossa, coisa feia, né? Que coisa feia. 20 anos virgem, 30 anos virgem. Então, olha só, os padrões aí mudaram bastante, né?
E isso traz impacto diretamente no casamento. Eu posso também, a pessoa pode, tanto o homem quanto a mulher, desde a sua adolescência ou infância, porque também pode já ter começado na infância, com abuso, com pedofilia dentro de casa, com abusos intrafamiliar, tanto de mulheres quanto de homens, e essa criança ela já vem, e aí depois um adulto, ela já vem ali deformada nos seus viés sexuais. Pode desenvolver uma compulsão, pode desenvolver várias outras questões. E aí, já? E tem perdão para essa traição, pastor? Claro que sim, né? Claro que sim, Jaqueline. O perdão, ele faz parte da cura de todo ser humano. Não existe só traição. Não, mas a senhora não conhece meu marido. A Jaciara, ela não explicou essa parte. O meu marido, ele não fez só uma vez, não. Ele fez 2, ele fez 3. Ele é mulherengo. E aí, não é melhor me separar? Isso pode ser uma porta aberta para você sair, mas nem toda mulher gosta de sair. Às vezes ela gosta de estar ali, às vezes ela gosta daquela situação, daquele barraco, daquele problema. Ela não expressa que gosta, mas também não toma posicionamento. Agora, tem perdão? Tem. A mulher pode caminhar para isso? Sim. O homem pode caminhar para isso? Sim. O perdão cura a relação? É claro que cura, mas tem uma jornada a ser tratada, hein? A ser levada em consideração. E o adultério permite o divórcio, biblicamente falando? Sim, permite o divórcio biblicamente, desde as leis de Moisés quanto à lei de Cristo. Jesus já ensinou em todos os evangelhos que a carta do divórcio pode ser estabelecida a partir do momento que há uma traição. Uma traição, um adultério, e adultério não começa lá no motel, ou na transa lá da traição, do namoro lá no trabalho, e aí transa dentro do carro, aí traiu. Não, geralmente começa lá dentro do casamento com os viés da problemática que tem lá. Não, mas aí o que acontece? O cara vai dizer o seguinte, eu não estava fazendo nada demais, eu só chamei a minha colega de trabalho de gostosa. Isso é traição. Isso é traição, são as microtraição. Dentro quando a gente faz... estuda a família em si, o comportamento do casal, o relacionamento do casal, as microtraições. Quando eu fico navegando aqui nos nudes, são as microtraições. Pornografias, né? Então, eu trago outros modelos sexuais, de outros padrões de corpo e outro padrão de genitália. A genitália do fulano de tal não é igual à genitália do meu marido, ou vice-versa. E essas coisas trazem muitos padrões. Mas eu sou mulher e eu quero só pegar uma carona com meu colega de trabalho. Qual o problema de eu pegar uma carona com ele, que eu trabalho com ele o dia todinho? Nenhum problema. Desde que você, no contexto da relação com o sexo oposto ou do mesmo sexo, quando tem uma abordagem de cantada, você saber se posicionar. Quem aqui já não foi cantada? Mas você cedeu o processo, então você sempre vai se posicionar contra aquilo. Agora, se eu recebo uma cantada e eu gosto daquilo, eu estou carente, eu estou precisando desse afeto, eu vou cedendo para aquele elemento. Aí já é uma traição. Exatamente. Não é aquele que cantou somente, mas aquele que se deixou na cantada. Gostei dessa maionese, vou viajar nela. E aquela mulher que gosta de colocar aquelas roupas íntimas mais sensuais. Aquela mulher que gosta de fazer... Se fantasiar. A dança do ventre. Fazer a dança dos ventres, fazer strip, fazer... No casamento. Né? No casamento. Isso Fantasia é pecado? Depende da fantasia. Né? Mas as fantasias, por exemplo, o sexo, ele desperta criatividade. E ele desperta também me fugiu uma palavra aqui, vou já trazer,
a criatividade, o colocar o novo, colocar uma roupa, colocar um perfume. Quando isso é dentro dos padrões do sexo saudável, do sexo no casamento, você só vai ter alegria nisso. E é importante isso. Inclusive, um dos viés sexuais, dentro da sexualidade, é muito forte. A energia do sexo na mulher é mostrar-se. Quando a mulher não se mostra, não mostra o seu corpo, não entrega seu corpo na conjugalidade, no ato sexual, no casamento, ela está tendo alguma problemática. Porque tem mulheres que, mesmo dentro do casamento, elas não se entregam. Entendi. Então, pastora, a mulher pode se masturbar? Ela pode se masturbar? Ela não tendo um relacionamento, ela pode se masturbar? É uma pergunta. A masturbação, ela tem 2 elementos. Ela tem o elemento em si daquilo que o sexo leva você a outras viagens. Então, não tem um parceiro aqui, eu vou fazer sexo em mim e eu posso estar ligado na masturbação e na pornografia, em outras parafilias. Tem pessoas que elas entram com a masturbação e elas têm o seu animalzinho de estimação. Esse tipo de sexo, que é a masturbação, que entra vários elementos dentro da masturbação, é um padrão de sexo que aquela pessoa construiu para si. Nos padrões bíblicos, isso não é um sexo saudável, porque é importante que o sexo tenha o outro, e o outro dentro de uma aliança, de um compromisso de responsabilidade, porque sexo sem responsabilidade é um problema. É um problema. E é o que gera muitos quadros depressivos de ansiedade. Eu vejo muito lá no consultório, se você for pegar a fundo, muitas mulheres que sofreram abuso mais cedo, isso de praxe repercute na vida inteira, e mulheres dentro do próprio casamento, casamentos até sem traição, que o homem quer transar todo dia. E a mulher, ela tem um desejo sexual responsivo, não é aquele desejo ativo. E o homem quer transar, e ela tem que ceder diariamente, até porque ele fala, se você não transar comigo, eu vou procurar fora. Então, ela transa para poder não ser traída. Acontece muito isso. Isso. Aí, existem algumas coisas que você pode melhorar isso. Geralmente, a pessoa que vai para o lado da compulsão sexual, sexo todo dia, várias vezes o dia, quando é um sexo dentro do casamento, não quer dizer que isso é pecado, mas a sua intensidade, inclusive, se você for estudar parafilias, uma das coisas que faz a parafilia se tornar um transtorno é a intensidade, a compulsão que aquilo leva. Então, se uma pessoa precisa de sexo várias vezes ao dia ou todo dia e uma coisa forçada, se não fizer tem briga, aí já começa um elemento de uma intensidade doentia na relação. E existe um vazio ali, existe uma compulsão ali, existe uma problemática do campo psíquico, emocional e pode ser até espiritual, que vai desaguar lá dentro da sexualidade. Eu estou buscando muito do outro, eu estou precisando muito do outro, eu estou muito vazio, então eu vou buscar no sexo. Então tem uma problemática emocional seríssima e isso, às vezes, pega muitos homens. Agora, nós não podemos, né, doutora, descartar que a genitália do homem, a composição fisiológica do homem, os hormônios do homem, e assim, vagina para dentro, né? A maioria é tudo ali dentro. Tem o clítoris que é fora, mas o órgão sexual e a composição fisiológica de cada 3 dias está tudo cheinho ali de espermatozoide para soltar, e que isso leva a uma pulsão sexual. Cada 3 dias o homem tem mais necessidade sexual. Cada 3 dias, isso tem estudos, né? Às vezes começa a sonhar com sexo, começa a desejar, começa a olhar para as formas das mulheres de uma outra maneira, porque ele já tem um ciclo orgânico ali estabelecido. De fato, é bem diferente da mulher. É bem diferente da mulher. Eles têm que achar o equilíbrio. Isso, o equilíbrio é fundamental, mas eu quero falar também às mulheres assim, gente, a gente precisa se preparar para o sexo. E a gente precisa fazer sexo com vida.
Não é uma coisa assim, pega aí, toma, faz ali, amor. Bota aí, amor. Te faz aí, amor. Por que as mulheres têm tanta dificuldade, às vezes, de ver sexo como vida? De ver aquele tempo com o marido, de que um tempo aonde ela vai se nutrir dele. Gente, sexo é força, sexo é vida. Quando eu tenho o viés correto no campo emocional, psicológico, quando eu tenho o viés correto no campo espiritual, quando eu vou para o sexo com o meu marido, inclusive mulheres fazem amor e homens que fazem mais sexo, né? Mas quando a mulher aprende a fazer os dois, ela faz amor, mas ela faz sexo, às vezes você não vai estar lá, foi o melhor, mas foi bom. Foi conexão. Você não pode perder a conexão. Conexão principal entre o casal, vida sexual. Dá uma felicidade, né? Olha, essa daí ela transou bem hoje. Né? Transou bem hoje. Por que uma esposa, às vezes, é tabu achar que uma esposa pode transar bem? Que uma esposa pode fazer muito sexo? Que um casamento pode ter muito sexo? Gente, não tem pecado nisso, tem vida nisso, tem alegria nisso, tem conexão nisso, tem tudo nisso. Mas por que isso não acontece? Às vezes é conflito, às vezes é má compreensão, às vezes não tem conexão. Tabus, muitas mulheres foram violadas sexualmente e elas vão com esse elemento para dentro do casamento. Pastora, eu tenho duas perguntas. Vocês perguntam, porque já viram que eu falo. Tem muita coisa para Nesses 25 anos de chamado pastoral, que você lida com famílias, com mulheres, se você tivesse assim 3 lições fundamentais para falar para esse público feminino que está nos assistindo em relação à condução das suas famílias, dos seus casamentos, quais seriam as principais lições que você aprendeu ao longo desses 25 anos? Na área sexual? Na área sexual. Sexo é vida. Primeira lição. Sexo é vida. A maioria das mulheres tem sexo como dor, sofrimento, abuso, porque passaram por esses elementos. E isso precisa ser curado lá no campo psíquico. Ei, sexo não começa aqui na genitália. Sexo começa aqui. Muito bem. Começa na minha mente. Eu preciso me preparar sexualmente aqui. Já comece a pensar no sexo que você vai ter à noite com seu marido. Já comece a se preparar emocionalmente. Gente, às vezes o sexo não precisa de muito tempo. Doutora, quanto tempo você precisa para fazer sexo? Uma rapidinha tá ótimo. Uma rapidinha tá ótimo. Às vezes a rapidinha é 5, 10 minutos. E isso é bom, isso é conexão. Mas tem hora que o sexo pode durar 20 minutos, pode durar 20 horas o negócio. Pode durar meia hora, pode durar 40 minutos. O sexo, às vezes, em si, a relação em si pode ir ali 30, 40 minutos, quando o casal aprende a explorar a relação, aprende a explorar o corpo. Você sabia que o seu corpo foi feito para o sexo? Deus construiu química, Deus construiu glândulas, Deus construiu órgãos especiais para serem estimulados. As zonas erógenas. As zonas erógenas. Para quê, gente? Só para você ter aí? Não. Para você fazer um excelente sexo dentro do casamento. Primeira coisa, sexo é vida para o casamento. Agora tem uma coisa muito interessante, né? A maioria, eu vou dizer assim, eu vou arriscar dizer 92%, né? Assim, mas praticamente 90% das mulheres que chegam no consultório com transtornos mentais, elas têm um histórico de aliciamento. Não necessariamente que teve um coito, né? Não necessariamente que teve na infância uma penetração, mas teve algum processo de aliciamento na infância, teve algum processo de carinho que ela percebia de um tio, de um avô, de um pai, de um primo, de alguém, e muitas vezes, né, que infelizmente... bloqueia na hora. E quando essas mulheres, elas não são devidamente tratadas e curadas dessas suas feridas, elas fatalmente vão evoluir para um transtorno mental. Isso afeta o casamento, e o casamento já é afetado antes do transtorno mental aparecer. Isso. Porque já vai trazer um viés nessa questão sexual. Então, isso é muito importante a gente pontuar, porque quando a mulher ela não está bem resolvida,
isso vai trazer problemas para o casamento e vai trazer problemas para a vida dela pessoal e para os filhos e para todo um contexto familiar. Fisiologicamente, a mulher é receptora. Quando ela tem um trauma, como a doutora colocou aqui, e não tratar esse trauma, um dos traumas que eu tive foi abuso sexual na adolescência. E esse abuso sexual, ele traz bloqueios, né? Eu tive que masturbar, eu tive que me submeter a processos sexuais que eu não estava preparada para aquilo. E aquilo criou uma culpa, aquilo criou um medo, um bloqueio da vida sexual. Aqui na minha mente, sexo pode, a partir desse momento, ser sujo, ser uma violação, ser uma violência. Imagina você tocar a genitália de uma criança. Passa a ser violência, porque ela não está preparada para aquilo. Lá no casamento, qual é o banquete que o psíquico vai trazer para o casamento? Violência. Tem a parte ali boa, tudo, mas ali dentro tem a violência. E aqui nós vamos precisar tratar. Tratar no campo psicológico, tratar no campo espiritual e, às vezes, psiquiátrico, quando já estabeleceu-se por uma doença. E qual é a visão espiritual do sexo fora do casamento? A visão espiritual, teológica, fora do casamento, ela é traição. E nós vimos aqui que a traição ela vai trazer vários problemas. Ninguém quer estar num relacionamento e ser traído, ser violado, ser trocado. Então, esse viés é um viés de sofrimento, é um viés de quebra de aliança, é um viés de que a pessoa se torna infiel a um relacionamento. Por isso ele é pecado. Pecado é uma ruptura no ser, tanto pessoal quanto do outro, do ser do campo espiritual e do relacionamento. Porque às vezes as pessoas acham que pecado é só, é no campo só espiritual, mas tudo tem um espiritual. O relacionamento tem um espiritual. Toda quebra vai se dar um pecado. E esse reflexo de energia espiritual entre um homem e uma mulher no reino espiritual, como é que a senhora descreve isso? Muitas vezes, houve uma relação, no outro dia é como se fosse uma ressaca moral, é como se fosse assim, você reteve uma energia negativa, você não fica bem. O que acontece? Qual é a visão da senhora nesse sentido? As energias, na verdade. Né? Vamos falar de sexo e energia. Show. Mesmo que você não seja casado. Né? Vamos supor que a pessoa é solteira, mas aí ela tem os peguetes, os crush. Aí ela fica com uma pessoa, enrola, fica com outro. Aí depois, mesmo dentro da vida de casado, né? Às vezes tem uma puladinha de cerca aqui ali. Como é que funciona a questão da energia, do campo energético, da troca de energia e a questão sexual e espiritual? Relacionamento em si é uma troca de energia. E aqui a gente está fazendo. Se tivesse uma de nós aqui chorando, amarga, chateada, aborrecida, fazendo interrupções negativas aqui, todas nós iríamos estar aqui com uma problemática para resolver. Mas todo mundo aqui está bem, está feliz, está buscando trazer seus conhecimentos aqui, contribuir com você. Então, isso aqui é bom. É bom, sim. É muito bom. Eu cheguei aqui, essa doutora me recebeu na maior alegria. Então, eu já fui impactada, já recebi a alegria dela. E aqui a doutora Alessandra, a Jaciara e todo mundo que está aqui. Relacionamento é troca de energia. Número 1, sexual muito mais. Se eu vou beijar, troco saliva, troco energia, troco espiritualidade, troco meus sentimentos. Gente, quem é que beija sem sentimentos, hein? Cavalo que beija sem sentimento. E cavalo beija? Até cachorro lendo com emoção. É verdade. Quando o cachorro chega lá... Gente, os pets têm emoção. Quando eles vêm cheios de emoção pra gente, querem receber amor. Os cachorrinhos, os gatinhos e tal. O ser humano tem energia. A vida sexual é cheia de energia.
É interessante, desculpa aqui lhe interromper, mas assim, tem um componente técnico interessante das pessoas entenderem, né? Ótimo, Que coloca. nós temos um campo energético. Isso. Então, nós temos um campo energético que ele vai de 1 a 2 metros para frente, para trás, para um lado, para o outro, em cima, embaixo. Então, quando você chega com aquele seu campo energético, que você está negativo, você também vai contaminando as pessoas com aquilo. E Isso. se a outra pessoa Está mal. ela tem, tipo assim, ela tem uma dificuldade de lidar com quem chega com uma energia negativa, ela vai absorver um pouco daquela energia negativa. Assim como ela também pode sugar a sua energia positiva. Aí... E isso é muito interessante. Tem gente que quando entra e sai, Ela você já- sai sugado Isso. dali daquele Exatamente. momento, né? Exatamente. E não só no sexo mesmo, na convivência. Não, na Eu já convivência estive, diária. assim, próxima de pessoas que eu saí de lá, meu Deus, putz, parece que... Tô descarregada. Eu tô carregada. Você é a média, você é a média de 5 Ó, pessoas que você... Carregada É do isso. mal, descarregada do bem. É isso mesmo. Né? É, porque Não tem essa história de tem. que essa frase que você é a média de 5 pessoas que você convive, dos seus relacionamentos? É. Então você é a média daquilo ali. Se você convive com pessoas que são negativas, que só falam sobre depressão, só falam Você tem uma fica... tristeza é. enorme, você fica assim, É. a energia ela Não, é mas muito- agora me deu uma dúvida aqui. Ah, Olha mas só. eu também quero falar agora. Não, mas aí eu quero saber o seguinte. Meu marido, ele é uma pessoa que ele reclama de tudo, que ele é murmurador, que ele sempre tá vendo o lado negativo das coisas. E eu sou uma pessoa positiva, que tem uma energia pra cima, alegre e tudo. Como é que eu, como mulher cristã, como uma mulher sábia que vou edificar meu lar, vou lidar ou no trabalho com o colega murmurador, ou em casa com o marido murmurador, ou com a mãe, ou com o filho murmurador, enfim, com aquele que traz o negativo para dentro da minha vida e que eu não quero receber aquilo. Gente, fé. Uau! Ai, eu quero falar sobre isso. Fé. Todos nós precisamos nos alimentar da fé. E a palavra de Deus, quando você a ouve, o que Deus diz para você, você deixa de se alimentar deste, deixa de se alimentar daquele, do marido, e você se alimenta direto do Criador. Quando você se alimenta direto do Criador, você vai ter forças espirituais e energéticas para lidar com o conteúdo de cada dia no dia a dia. Você trabalha com mulheres o dia inteiro, no campo da ginecologia. Nenhuma mulher, a maioria das mulheres que vão para um consultório ginecológico, elas falam também um pouco delas. Das tristezas, das dores. E não é pouco, não. Não, e a anamnese... E quando essa você aqui que é pergunta, psiquiatra? importantíssimo. Meu Deus! É importantíssimo na anamnese não fazer aquela avaliação só corporal e Não. da queixa, porque às vezes ela vai por conta de um corrimento e a gente descobre tantas coisas, daqui a pouco eu estou tratando, fazendo uma terapia. Eu acho que a ginecologista ela é uma psicóloga também. É, eu te juro, eu trato muita paciente com depressão, ansiedade, da forma que eu consigo tratar. Claro que a psiquiatra a Alessandra é uma grande aliada nisso, mas o início ali, muitas vezes a mulher Vem ela pra vai cá para às vezes depois ir para É, lá. exato. primeiro Exatamente. pela ginecologia Isso. para chegar na psiquiatria. Isso, e tu sabe, doutora, que vem para cá, pro pastoral. Com Também. certeza. Muito. E se você está assistindo, deixa o teu like, porque essa conversa está quentíssima. Isso Deixa mesmo. o like e compartilha, porque eu tenho certeza que você tem pelo menos 3 amigas que tem que escutar o que está sendo dito aqui. Então, amiga, não perde essa oportunidade. Amigo, não perde essa oportunidade. Porque o podcast, às vezes, ele tá falando coisas que você quer falar, mas você não sabe como. Então, dá aquela indireta, discreta, compartilhando Show. o nosso podcast. E aí, a gente falando dessa questão aí da energia, que eu tô adorando esse papo, eu quero saber o seguinte. Nós temos na Bíblia, né, em 2 Tessalonicenses, diz o seguinte, que nós temos que ser irrepreensíveis, nos manter com espírito, alma e corpo. Então, a gente, na verdade, muitas vezes precisa dessa abordagem integral. Mas aí, apóstola, é assim, a pessoa chegou no consultório da Mariana, aí a pessoa foi e fez lá a parte emocional, chorou e tudo, e ela viu que era uma coisa que não dava para ficar muito ali no básico, na ginecologia. Aí, o que ela fez? Ela mandou para mim.
E aí ela começou a tratar o físico, fez toda aquela Uhum. suplementação, hormônio, Hormônios. doutora Mariana, top de Que modulação hormônio hormonal. é vida também. Hormônio é Gente, vida. Quem vive sem regulamentação de hormônio? Não, meu hormônio é Deus. vida, é Energia, Organizou vida. a química cerebral, mas ela disse o seguinte: Lá eu vem o babado. não gosto Pausa, de ir para a pausa. igreja porque eu não gosto de missa, pastor é tudo ladrão, não vou para a Sim. igreja, Sim. eu não tenho por que ir, eu vou ficar aqui na minha casa porque eu leio a Bíblia aqui em casa e aí tá tudo bem, eu tenho Bíblia, eu sei ler, eu não sou burra sem interpretar, para que eu vou para a igreja? E aí, para No que você isso vai mudar a minha vida? No que vai mudar? Ou eu ir para missa, ou eu ir para igreja. Eu vou me converter para quê? Me conte. Posso assistir o culto no YouTube, que tá ótimo. Ai, é ótima. É. Eu vou assistir o culto Todos esses caminhos, o YouTube, ler a Bíblia em casa, isso tudo são pilares de fundamento da nossa vida espiritual com Deus. Esses vazios que às vezes operam dentro do casamento, esses vazios que operam na sexualidade, esses vazios que operam às vezes lá na comida, ele tem muito viés de eu não estou ajustada com o meu Criador e Redentor da minha vida. Então, se a minha espiritualidade não está organizada, eu posso ser um ser todo desorganizado. Inclusive, quando a gente não tem um alimento dos céus na nossa vida, os processos de sofrimento são muito maiores. Nós não temos fé, nós não temos energia, nós não temos força. Então, ir à igreja faz parte de você ser uma pessoa aberta a aprender. Aprender a palavra. A igreja é um campo que, se não fosse isso, Deus não tinha criado um tabernáculo para Israel no deserto. Porque eles tinham um ensino de casa em casa. Inclusive, uma das missões, e o povo hebreu sempre perdurou-se com todos os desafios de guerra, porque o ensino é de casa em casa, de pai para filho. Mas, mesmo assim, Deus mandou construir um tabernáculo. E Deus traga as famílias para o tabernáculo, venha cultuar no tabernáculo, venha com o seu culto para o tabernáculo, porque muitas pessoas se reúnem, vão cantar, vão dançar, vão celebrar, vão estudar a Bíblia, e isso é um campo energético espiritual que um ajuda o outro. E aí, agora, eu tenho uma notícia muito triste para dar. Poxa. Está acabando o nosso podcast. É uma pena, gente. É o primeiro episódio Eu da sei. pastora. Exato. Eu mais. sei que você está interessadíssima nesse tema. Nós vamos trazer a apóstola Esther Amazonas de volta, porque o babado aqui é forte. Doutora, nesse livro aqui, só interrompendo, Claro, eu era tenho isso que eu ia pedir. o lado doentio e maligno da sexualidade. Uau. Quantas pessoas são tão escravas? Vamos mostrar a capa para as pessoas conhecerem aqui. Olha, gente, inteligência emocional feminina em alta, tá? Então, aqui é o livro da apóstola Esther Amazonas Então, e esse também... livro é da Mariana agora. Ah, é! E Nossa. também tem outros livros aqui, Temos, né? Que você encontra lá no MIS Centro-Sul, na internet também. A Inteligência Emocional do Apóstolo Arão Amazonas, que é o grande amado da apóstola. o meu amor. A Terapia dos Temperamentos, Esse que é dos aí, dois. Inclusive, o tempero de cada personalidade também influencia lá na sexualidade. Como o melancólico lida com a sexualidade. E o sanguíneo, que está todo o tempo fervendo. E o colérico. E o colérico, que já quer o negócio na hora. E uma coisa interessante é que tem um livro muito conhecido, né? Que é 5 Linguagens do Amor. E que eu Sim. acredito que esse livro ele é muito complementar. Né, o do Chapman, doutora. das 5 linguagens Muito do amor, bom, né? 5 linguagens Então, do a amor. terapia dos temperamentos. E aí nós temos também os sabedoria. códigos de sabedoria. Gente, esse livro é fantástico. É. Tá faltando aqui dos tribunais divinos. Isso, tá faltando Tribunais Divinos, que é um livro também que fala sobre Que processos ensina- de oração. Que é interessante, que ensina você como é que você vai defender as suas causas lá diante de Deus. E tem a Bíblia de toda mulher. Uma história que vai continuar em você, onde a apóstola tem várias indicações, recomendações aqui E ao longo da devocionais, Bíblia, devocionais, escritos especialmente para você, mulher. Gente, acabou.
A gente precisa dizer tchau. Apóstola, que honra, que honra. Obrigada. Que honra. Maravilhoso. Vai ter que ter mais, né, Maravilhoso. gente? A gente vai querer muito mesmo marcar uma nova data, porque o papo tá bom demais. Você gostou? Muito Deixa bom. seu like. E pro próximo mês, você já deixa aí qual é a pergunta que você gostaria de fazer para a apóstola Esther Amazonas. É isso Tchau, aí. Faça sua pessoal. pergunta, deixe seu comentário e Agora. deixa a palavra final. Eu queria sugerir aqui que, quando a gente fala de sexo, é muito importante a gente sugerir que tenha um homem no nosso próximo podcast, porque as perguntas, às vezes, de um homem é totalmente diferente do que uma mulher. Então, pronto. Então, Aê, vamos, será? Oi! bora trazer o apóstolo. Vamos trazer o apóstolo aqui? É importante. Bora. Gente, muito obrigada para vocês que ficaram aqui até o final desse episódio babado. E até a próxima. Tchau. Beijo. Tchau, Tchau.